Multipotencialidade. É um problema ou pode ser uma solução? Esse é o tema que a gente vai compartilhar um pouquinho na live de hoje, aqui com as meninas, as lindeusas, como eu gosto de chamar, do nosso canal Dançando Sonho. E aí, para quem for ver no replay, eu peço que passe um pouquinho para frente para você entrar de fato no conteúdo, porque eu vou aguardar aqui as lindeusas entrarem. Boa noite, Helena, Lucena, lindeusa. Elizabeth Constantino, boa noite, bem-vindas. E aí, meninas, como vocês estão? Nessa última noite de lua minguante, finalizando esse ciclo de setembro. Amanhã a gente entra em lua nova. Eu até cheguei a pensar de trazer para vocês esse tema, né? Da lua minguante hoje na live, mas eu já tinha escolhido esse tema sobre a multipotencialidade, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento enquanto humanidade, todo esse movimento feminino de mulheres, né? Não de feminismo necessariamente, nada contra, mas não é o que a gente tá trazendo, mas desse desenvolver mesmo o feminino no mundo, né? O feminino nas mulheres, tanto quanto o feminino nos homens. Mas aqui a gente escolhe trabalhar o feminino nas mulheres. Então, Chiliane Suzy, se é que eu consegui falar o seu nome. Boa noite, querida. Boa noite, que bom que vocês estão bem, fico bem feliz também, né? E faço votos e vibrações para que todas que fazem parte aqui da nossa egrégora esteja também. Kelly, bem-vinda, bem-vinda. Que bom ter vocês por aqui hoje. Fico muito, muito feliz. Essa live, eu confesso que ela é quase uma live surpresa, né? Porque eu acabei só conseguindo divulgar ontem, né? A gente tá aí numa organização e estruturação para os trabalhos que começam agora, nesse último trimestre do ano, né? Eu e a Kátia Oliver, que somos aqui as condutoras desse canal, facilitadoras, né, de trabalhos terapêuticos do Sagrado Feminino. E aqui o Sagrado Feminino de uma outra perspectiva, né? Não aquele Sagrado Feminino tradicional ou conservador, que também é lindo, né? Nada contra, mas a gente tá numa outra vibe, numa outra vertente, digamos assim. Trabalhando o sagrado feminino da mulher selvagem, né? Da mulher multipotencial, como a gente tem muito trazido aqui. Então, conseguiu, não consegui. Ah, consegui, entendi, Suzy. Vou chamar você de Suzy, pode, né? É mais fácil. A Kelly Penélope, boa noite, muito bem-vinda. Então é isso, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre multipotencialidade. Não quero abusar muito, né? Meu celular, inclusive, eu tava aqui começando a organizar as coisas pra live, ele começou a dar uma bugada no teclado. Aí eu já fiquei meio atenta, porque Mercúrio retrógrado não tem muito o que ficar brigando. É uma questão de se antecipar aos fatos, antecipar as suas atividades e programações, e o que rolar, respirar 3 vezes, entregar para o universo e seguir para a próxima, né? E passar a página. Não tem muito o que fazer. Porque cada planeta tem a sua energia, o planeta é o que é, ele não vai mudar nunca de ser o que ele é. Embora o movimento retrógrado é só do ponto de vista da Terra, né? Ele é um movimento que não necessariamente o planeta está fazendo, mas enquanto terráqueos, né, daqui do centro do planeta, a gente vê como se ele estivesse voltando para trás. E aí a intenção é que a gente revise, né, volte nas coisas, revise o que fez, o que falou, né, sobretudo sobre as nossas expressões verbais, escritas, né, papéis, documentos. Então, tudo que tem a ver com contratos, documentos oficiais, importantes, que estiverem em movimento nesse momento aí, é bom ter uma atençãozinha a mais, né? Ver, revisar, olhar uma vez, 2 vezes, ver se tá tudo certo e ainda assim corre o risco de dar
alguma zebra, de dar alguma pane. Beleza, meninas? Então, se a parada aqui cair, tá tudo bem. A gente retoma no outro dia. Sandrinha Barbosa, muito bem-vinda, querida. É uma alegria ter vocês por aqui, muito, muito, muito. A gente deu um tempinho, né, de lives aí, desde a nossa última jornada. Então, porque a gente precisa se refazer, renovar os conteúdos todos, né, e nos preparar para o próximo trimestre, que é o que a gente está fazendo agora. Então, tem um trabalho novo aí para sair. E essa live é uma... digamos que é o que a gente chama de live de esquenta, né? Então é um prenúncio do que a gente tende a trazer. A gente vai ficar sempre trazendo temas pertinentes aos próximos trabalhos, essa é a ideia. E nesse trimestre a gente está imersa, encharcadas aí desse conhecimento lindo que é um saber ancestral, né? Da lá de nossas tataravós, que já vem, né, ao longo da nossa história. Muitas de nós talvez entrou no ouvido, saiu no outro, outras não deu muita trela, algumas deu de umas coisas, mas para outras não. O fato é que muitas vezes elas estavam certas e a gente não deu a devida atenção, mas eis a oportunidade da gente resgatar muita coisa. Então, vocês vão ouvir muito por aqui sobre sagrado feminino selvagem, multipotencialidade, né? Que é o que a gente tem trazido muito aqui, a mulher selvagem, o poder, a força, né? Esse vigor que é próprio do feminino. E quando ele tá, como a gente chama, curado, né? Ou sendo reintegrado às nossas outras porções, isso vai ficando cada vez mais lindo, né? As nossas expressões no mundo, tudo que a gente, enquanto mulher, mesmo que ainda não gestou, neném de fato, né? A gente é potencialmente, como tem um termo que explica isso com clareza, puxa vida, não tá vindo, mas é como se fosse gestora, né? Que gestora tem um outro significado, mas de parir, né? Nós todas somos potencialmente paridoras, né? Ou de filhos, ou de sonhos, ou de projetos, né? Então, o sagrado feminino é o tema do momento. Eu gosto do sagrado feminino, mas como ele tá muito, o termo em si, né? Ele tá muito desgastado por alguns trabalhos muito, como é que eu vou chamar? Muito pautado nas tradições, né? E aí, por estarmos numa nova era, num novo momento, muitas pessoas não entenderam muito bem a proposta, aderiram mais ou menos. Então aqui é um sagrado feminino que eu diria assim, de mulheres de uma nova era, sabe? São mulheres de uma nova era. É um feminino para uma nova mulher, né? Que somos, porque não somos mais a mesma, sobretudo depois de 2020, né? Pandemia e tralalá, toda a parafernália que a gente já vem vivendo aí. Cíntia Oliveira, muito bem-vinda. Gratidão por todas vocês estarem aqui. Então, eu vou começar. Já dei aí uns 5 minutinhos. Até mais, né? Já foi para 10 aqui. Da gente chegar, da galerinha aí chegando e a gente poder compartilhar com mais pessoas possível. Não vou esperar muita gente, porque de fato eu não consegui antecipar, né, as divulgações. E tá tudo bem também. Tudo ao seu tempo e vai estar quem puder estar, né? E quiser estar. Então, eu vou começar perguntando para vocês, quantas daqui, eu sei que algumas já conhecem o termo por ter ouvido falar, talvez por nós mesmas, mas quem já ouviu falar nesse termo de multipotencialidade? Quantas de vocês aqui? Kátia Oliver, muito bem-vinda, parceira. Unindo forças. Quantas de vocês já ouviram falar? Quem pode compartilhar aí? Sobre multipotencialidade. Ou que já ouviu o termo, ou que já se aprofundou mesmo, já fez algum outro trabalho com essa vertente. Assim, através de mim mesma. Então, vocês vão ouvir, né?
muito da gente aqui, porque a gente tá mergulhando nesse caminho, tem feito muito sentido pra gente. E, cara, é fato, assim, já, nas nossas vidas, né? Eu e Catita estamos aí em mergulhos profundos, em estudos e pesquisas e experiências na nossa vida mesmo, no campo diário, do quanto viver essa potencialidade, essa mulher selvagem é desse novo tempo, né? E reconhecer isso, identificar isso em nós é grandiosíssimo, porque vai nos dando uma... Sabe quando aquelas nuvens negras que a gente costuma dizer que estão sobre a cabeça? Fica tudo pesado, né? Nebuloso, difícil de conduzir as coisas. Reconhecer essa mulher selvagem nossa, que já está há muito tempo sendo difundido até pela própria Esther, né? Do livro Mulheres que Correm com Lobos, algumas já devem ter escutado. Enfim, é um clássico sobre a mulher selvagem, todo o conteúdo e poder, enfim, que esse livro traz, que desperta, né, desse feminino. E viver isso dentro da multipotencialidade é gigante o negócio, né? As nuvens as nuvens saem toda e se abre um caminho de meu Deus, né? Até as palavras somem, porque o sentimento é de pura gratidão, sabe? Uma clareza. Tá lendo, né, Cíntia? Gente, eu super mega indico, não morram, não saiam dessa existência sem ler esse livro. Eu adquiri ele já tem mais de ano. Aí a primeira vez que eu abri esse livro, eu não me conectei de pronto com ele, porque hoje eu entendo, né? Que tem momentos e momentos pra gente se conectar com o livro, com o filme, com o tema de um curso, com a jornada, com o retiro, sabe? Tem temas que se você não tá pronta para receber aquilo de fato, você não vai se conectar. E aí, às vezes, você até o seu campo já tá pedindo aquilo, e aí chega, né, pra você, uma amiga, uma indicação, via qualquer pessoa, mas você não tá pronta ainda. E eu guardei o livro, deixei e falei, bom, você vai ter o seu momento. E que quando, esse ano, né, a gente aí, eu e Kátia, nessa nossa aventura, desbravando novos mundos, novos saberes, novos campos de sabedoria, eu me deparei com o livro de novo da Clarissa, que é Mulheres que Correm com Lobos, e eu mergulhei nele e tô simplesmente apaixonada, né? Então, dentre outros livros, ele tá aqui hoje, atualmente, no meu campo de estudo, porque ele é simplesmente maravilhoso. Pensa num negócio que foi escrito há tanto tempo, fala de uma era, de uma consciência tão ancestral, mas que é tão atual, que, meu Deus, né? Tipo Shri Aurobindo, pra quem conhece, né? O livro do cara de, sei lá, milênios, fala de coisas que você fala, nossa, tá acontecendo agora, mas o cara já dizia lá, sabe? Há séculos atrás. E séculos com exagero, né? Mas há muito tempo, né? Que ele já dizia. Então, tudo isso para contextualizar que vocês vão ouvir, vocês que já seguem aí o canal, que já fizeram trabalhos com a gente, você vai ver essa nova pegada, né? Um novo trimestre agora, nesse novo trimestre de 2021, a gente vai entrar com essas temáticas que têm feito muito sentido e resgatado muito de nós mesmos. E a gente quer compartilhar isso e levar isso pro mundo, né? Eu leio, paro, volto, né? É isso mesmo. E a gente vai aos pouquinhos se reconectando. Então, vamos dar início ao nosso tema de fato dessa live. Antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês, que eu até peguei aqui na internet, se vocês forem em busca também, vocês vão encontrar, tá? O conceito do que é o termo multipotencialidade segundo o Google. Você dá um Google, você vai encontrar, né? Então, ó, um dos conceitos, que é um dos que eu mais me afinizo, tá, gente? Terão outros lá. Mas esse eu acho que é o que mais se adequa ao que, de fato, a minha visão... se adequa à minha visão. Então, a multipotencialidade é um termo usado para identificar pessoas que têm diferentes interesses e que desenvolvem diversas competências ao longo da vida. Por conta disso, podem mudar várias vezes de carreira, ou de endereço,
ou mudar de não só de trabalho, né, mas de áreas de interesse mesmo, porque ele tende a atuar em diferentes áreas ao mesmo tempo, ou combiná-las criando algo novo. Quando eu ouvi isso, eu falei, caraca, então eu não sou a louca do rolê. Porque eu sempre quis fazer, cara, mais de uma coisa. Eu nunca me encontrei, né? E quando eu conheci a astrologia, eu botava a culpa no Netuno, né? Porque Netuno é o regente de peixes, né? E peixes é já o tido aquele que tá um pé lá na espiritualidade, né? No mundo mais da energia do que no mundo da matéria. Eu sempre tive dificuldade de me encontrar profissionalmente. E aí, cara, foi uma porta, assim, não foi nem uma porta, né? Foi um portal daqueles bem grandes, enormes, que se abriu pra mim. Então, ser multipotencial é ser livre, sabe? Porque eu senti liberdade. Eu fui... A primeira vez que eu ouvi esse termo, e foi por uma de nossas mentoras, né? Nesse caminho do saber do feminino, da psique feminina, que a gente estuda bastante, pela Isabelle Moreira. E para mim foi um livramento quando eu fui encontrar, né? Ela trouxe dentro dos trabalhos que a gente desenvolve com ela, e ela fala, vai buscar lá fora mais coisa, que tem muita gente lá fora falando disso. No Brasil ainda é pouco, né? Elas estão ainda, digamos que, mapeando todo esse conhecimento para trazer para a gente aqui no Brasil. Mas já temos a Emily Vapiknik, não sei se é assim que fala, ou Vapiknik, que é uma linda também. Eu vi um vídeo dela no TED Talk, que é maravilhoso, falando sobre multipotencialidade. Enfim, tem uma galera aí, tá? Uma mulherada falando. E aí, quando eu fui pro Google, interessante, né? Abre-se aspas. Ponto interessante, eu fui pro Google buscar, a primeira coisa que eu fui buscar foi imagem. E de fato a gente encontra imagens sempre com uma mulher, né? Às vezes um homem, mas eu vi bastante mulher, com várias mãos, sabe? Com várias mãos e vários braços, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Alguns conceitos levam a essa imagem. E de fato isso não, para mim, não define multipotencialidade, né? A gente apelidou de a mulher polvo, essa aí. E pra mim isso fala, depende da perspectiva, tá, gente? Pra mim não faz sentido. Porque multipotencialidade não é você dar conta de tudo ao mesmo tempo, sabe? Dar conta de coisas ao mesmo tempo, né? É você reunir as suas habilidades, todas elas. Unificar, sabe? Suas paixões, suas habilidades, seus dons, tudo que você foi aprendendo ao longo da sua vida, inclusive desde pequena, e fazer isso servir a um propósito, servir a uma forma de viver, né? Uma das pessoas que é muito trazida como exemplo é a Oprah. Não sei se vocês já ouviram falar. Fabi, bem-vinda, querida, boa noite. Fabiana Carvalho, bem-vinda. A Oprah é um desses exemplos, inclusive eu postei recentemente e trouxe ela como exemplo. Porque ela tem várias competências. Nem eu sabia, quando eu fui estudar que eu fiquei sabendo. Né? A mulher é psicóloga, é apresentadora, é artista, é roteirista, é escritora, é uma infinidade de coisas. E ela consegue conduzir tudo dentro de uma visão de trabalho, dentro de um propósito do que ela pretende levar para o mundo com muita assertividade, sabe? Não é a coisa de assim, eu sou psicóloga à noite, artista, sei lá, não, psicóloga de manhã, professora de tarde e artista à noite. Não é disso que se trata, sabe? É de você reunir tudo isso em prol de um propósito, que pode ser de trabalho, inclusive, né? Em geral, a gente reúne para conduzir a nossa vida, inclusive profissionalmente, nessa direção. Então, isso é libertador quando eu ouvi. Para mim foi libertador. Então, para mim é ser livre, para você reunir tudo o que você já viveu, né? E aí requer todo um trabalho de resgate, né? Do que você tá trazendo de outras experiências
não necessariamente de outras encarnações, né, de outras existências, mas dessa mesmo, desde a sua infância, e conduzir tudo isso. Então, é um trabalho lindo que a gente pode começar a fazer com a gente e reunir tudo isso. Então oi linda, Lila, linda, maravilhosa, boa noite, bem-vinda, Flor, gratidão por você estar aqui. Então essa é a proposta de quando a gente traz, né? Toda vez que vocês ouvirem os nossos trabalhos aí nas lives, nos posts, a gente tá trazendo dessa perspectiva sempre. É reunir tudo isso, né? Porque tudo importa, tudo na sua história importa, tudo, né? O próprio Lavoisier já trouxe que nada na natureza se perde, tudo se transforma, né? Então, conhecimentos antiguíssimos que a gente já tá mais do que careca de ouvir, mas que a gente ainda não deu a devida atenção, talvez, sabe? E o devido valor para algumas coisas. E o mundo precisa de mulheres empoderadas, de mulheres que realmente sabem o seu lugar no mundo, que reúnem todas as suas habilidades. Eu costumo dizer que eu tenho, quando eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu falo desse conceito de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, ser tia, ser sobrinha, ser madrinha, ser filha, ser a vizinha, ser a consumidora, né? Enquanto papéis na sociedade que a gente tem. E a gente é muito mais além disso, né? Quando a gente vai falar das nossas habilidades, a gente abre um leque de possibilidades absurdo. E a gente vive isso o tempo todo, né? Então, eu quis, antes de a gente passar para os seis princípios que eu vou trazer para vocês que destravam essa potencialidade toda aí dentro de vocês, eu queria só compartilhar rapidinho para contextualizar como, por exemplo, eu me sinto uma mulher multipotencial, por isso que quando eu ouvi isso, calou fundo em mim, né? Falei, uau! E aí eu fui pesquisar mais e fui estudar mais e tô nesse movimento, porque para mim é fantástico. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, nem fui muito lá, eu não vou trazer desde onde eu já fui, né, na minha história. Vou trazer só de quando, por exemplo, eu comecei a faculdade, que foi em 2001. Aí eu comecei, só para vocês verem o nível de loucura, digamos assim, entre aspas, né? Que uma multipotencial deve estar vivendo. Então, em 2001, eu comecei a fazer uma faculdade de letras, porque eu me dizia apaixonada por letras. Fiz 1 ano e meio. Gostava, mas não foi tão à frente o negócio. Falei, não, eu preciso de dinheiro, né? Letras eu não vou ter muito recurso para conseguir um emprego tão rápido, né? Sozinha, não tinha mais família e tal para me sustentar, né? Super precisando disso, fui para uma área que precisava mais. De 2001 até eu executar, de fato, a minha profissão acadêmica, que é a administração, que eu fiz só em 2006, eu fiquei me arvorando, me aventurando em algumas outras áreas, fazendo cursinhos, vendo se eu gostava. Aí eu fiz cursinho de Direito, para ver se eu gostava, para ver se fazia um pré-vestibular para entrar na faculdade. Depois eu testei Psicologia, não curti muito a ideia, porque eram muitos anos. Entre outros, só pra gente não alongar muito a coisa aqui. Em 2006 eu me achei na administração, diz eu, né? Aí fiz administração com ênfase em recursos humanos. Quando eu me formei, eu fiz um acordo com meu esposo de que eu ia passar um tempo sem trabalhar para cuidar de um dos nossos filhos, que é o Dani hoje, né? Na época ele precisava de atenção. E aí eu concordei. Eu me formei, mas não fui pro campo. De 2016, formada, até 2012, eu comecei a estudar por conta própria, né? Psicologia analítica, junguiana, né? Que eu adoro Jung. Porque mesmo testando a psicologia de lá, eu não queria por conta do tempo, mas eu queria fazer cursos rápidos. E fiz vários. Em 2012 foi que eu realmente me encontrei, que eu me achei no autoconhecimento, né? Aí a espiritualidade se abriu pra mim. Aí eu saí de letras, né? Me arriscando em algumas coisas que não deram muito certo. Depois a administração, fui pro autoconhecimento.
Aí fiz xamanismo, reiki, teta healing, apometria, tá, coloquei aqui. Numerologia, vários cursos. Astrologia foi o que eu mais me encontrei e me especializei. Fiz 3 anos. Em 2000, olha que loucura! Vocês estão acompanhando? Vocês estão na mesma página que eu? Quanto de temas que eu já mudei até aí? 2015, né? Me juntei com meu esposo e uma amiga, nos tornamos sócios e abrimos uma empresa. Eu, como tinha administração, virei empresária, porque quem tem empresa, né, é empresário. Você tem que gerir uma empresa com todos os protocolos de uma empresa. Empreendedora, porque quem tem empresa tem que empreender sempre. Você tem que estar sempre buscando coisas novas para a empresa, né, projetos novos, pessoas novas. Fui administrar, porque eu que tinha administração. Virei a gestora de pessoas e queria ser terapeuta, porque eu já tinha feito todos os cursos, né, que eu falei pra vocês de 2012 até 2015. Agora pensa, como que a pessoa dá conta disso? Não é muita coisa? Como que é pra vocês isso aí? Tem alguém que se identifica? Que já fez alguma coisa parecida? Me conte aí, quero ouvir vocês. Vocês estão aí ou vocês sumiram? Cansei só de ouvir. Quem mais? São muitas áreas de interesse, né? E tem muita gente, essas são as minhas. Tem muita gente que vai para outras áreas de interesse. Dani Bisol, boa noite, Flor, seja muito bem-vinda à nossa tribo. Que alegria ter você por aqui. Fique o tempo que você quiser. Seja muito bem-vinda. E aí, cara, eu fui me especializando em outras áreas. Aí entrei na psicologia transpessoal, antroposofia, PNL, neurociência e vai se expandindo. E aí, cara, por que eu sou multi, né? Quando eu ouvi esse termo, eu me identifiquei. Porque é isso. É uma característica de se apaixonar por coisas distintas, né? Campos de atuação distintos. Então, eu me considero hoje apaixonada por 3 áreas. Eu sou apaixonada por psicologia, eu identifiquei isso fazendo os meus resgates. Eu sou apaixonada por espiritualidade e sou apaixonada por astrologia. Então, hoje eu considero, digamos, esses 3, e eu diria que eu incluí agora como uma 4ª paixão esse conhecimento do nosso funcionamento cerebral, né? Que eu também sempre estudei de alguma forma, via PNL, neurociência, que eu tenho mergulhado um pouquinho. Então, são áreas de atuação, né? De paixões que eu gosto de atuar, né? E já atuo muito nessas áreas. E fui me especializando por outras áreas de interesses, né? Que são coisas um tanto distintas. Assim, e não tá errado, porque o ser humano, ele é assim por natureza, sabe? O ser humano é assim. Alguns mais, outros menos, né? A própria astrologia já traz isso pra gente. O nosso mapa natal, qualquer mapa, né? Mas trazendo como exemplo o Natal, nós temos 12 casas, que representam 12 áreas da vida. E cada área da vida, ela é regida por um signo, né? Cada signo tem uma qualidade específica de atuação, de ação, que determina um padrão comportamental, né? Então, cara, a gente é assim. A gente não é uma coisa só. A Maria Coutinho, esposa, se comporta de um jeito quando tá enquanto esposa, né? A Maria Coutinho, filha, quando eu tô com a minha mãe lá no Nordeste, no interior, falando ao telefone, é uma outra Maria Coutinho. Eu tenho um outro padrão de comportamento. Então, a gente nunca vai ser uma coisa só, né? Eu costumo dizer que isso chega a ser ridículo, a gente cogitar essa possibilidade. O ponto é, ser multi é um problema ou uma solução? Na opinião de vocês. Considerando tudo que eu trouxe até aqui. E aí eu quero saber, é um problema ou uma solução? E como você se considera hoje? Mulher que está aqui nessa live comigo, essas maravilhosas.
Quando você tem tantas possibilidades e não coloca em prática, não é falta de um propósito? Ponto. Eu diria, eu não sei se falta de um propósito. Pode ser também, Sandrinha. Mas talvez o propósito não se fez, sabe? Porque internamente você não sabe conduzir, você não sabe adequar cada habilidade dessas dentro de uma rotina, com hábitos que te levem a viver um propósito mais definido, né? Ou com mais clareza de onde você quer chegar, sabe? Porque eu penso que o propósito ele vai se construindo, né? Assim como a nossa própria identidade, né? A nossa identidade não está pronta em nós. Se a gente for falar de uma perspectiva muito mais alta, o nosso self, né? Ele já é o que é. A gente já tem, digamos, um propósito enquanto alma. Mas enquanto ego, né? Enquanto essa personalidade aqui que está aprendendo a viver aqui nessa experiência louca que é essa vida tridimensional, isso não está muito pronto ainda. A gente vai se aprontando e o propósito vai se abrindo. Aí você se apronta e se abre mais, né? Se apronta e vai se abrindo, né? Tipo, eu não sabia quantos anos eu sofri, que eu via todo mundo dizendo, fulano é boa nisso, ciclano é boa naquilo, olha, ela faz muito bem isso aqui, nossa, a profissão dela é essa. Eu dizia, caraca, eu não sou boa em nada especificamente, e eu sofria horrores com isso. Caraca, eu vim fazer o quê? Rapaz, perdidaça no rolê, sabe? E quando eu entendi que não, eu sei fazer várias coisas e que dá pra unificar, aí o propósito começou a se abrir, Sandrinha. Eu me sentia totalmente sem propósito, porque de fato ele não tá tão prontão, né? A gente vai se aprontando e ele aparece, né? E eu fui me aprontando ao longo da jornada até aqui, os 45, mas tem muito ainda para se abrir, né? Para mim, para as cápsulas do tempo se abrirem aí. E a gente vai se aprontando, a gente vai, né, tirando as cascas de cebola, desvendando umas coisinhas aqui, tirando um véuzinho ali, e a coisa vai se abrindo, né? Que é o que a gente chama de construir a sua identidade. Que a identidade, ela tá meio obscurecida, né? Então, é um processo de construção. E aí, para vocês, quem que é multipotencial aqui? Queria saber. Queria não, quero saber. Mudando o verbo, usando o verbo adequadamente. Você se considera multipotencial ou a louca que não sabe o que é da vida, que é dispersa, que é desfocada, né? Eu tô trazendo frases que a gente ouve, não sei se para vocês isso faz sentido. Eu sempre pensei assim, a Suzy tá falando, e fui ser inspetora de alunos. Você pensou assim como, Suzy? Ops. Ju Fartura. Bem-vinda, querida. Gratidão por estar aqui com a gente. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim ou não? É que eu mexi no negócio aqui e deu um trem meio esquisito. Vocês estão me ouvindo? Alguém só me sinaliza aí, por favor. Catita, Sandrinha. Já pode se aposentar pelas buscas? É verdade. Sim, tá ouvindo, né, gente? Beleza. Ai, gente, que esse trem desse Mercúrio, de vez em quando dá uns pau do nada, assim, nem pode mexer muito. Então, quem que é multi aqui? Quem se considera multi? Na sua opinião, você é multipotencial ou você é apenas dispersa, desfocada, sem rumo, que não sabe o que é da vida, que não para emprego nenhum, que não para com namorado nenhum ou com marido, que já trocou mais de 1000 vezes de carro, de casa, que não aquieta o facho, é fogo de palha. Quem já ouviu essas frases aqui?
Eu, um monte, ó. Né? Por isso que eu brinco, né? A multipotencial, quando ela não tá bem alinhada, e aí não é obrigada a estar, né, gente? A gente só se alinha quando a gente se reconhece, né? Precisando do alinhamento. A gente só vai pra levar o carro numa concessionária quando você vê que ele tá com problema, né? Quando você não chega o problema, tá tudo certo. E você vai andando até começar a mancar, né? Até começar o pneu ficar careca, aí você sabe que precisa ir lá, enfim, alinhar, balancear o carro, trocar pneu, para lá, né? Então, mil e uma utilidades. Hoje eu estou assim com vários braços. Pois é. Os vários braços, ele tem, eu estava falando no comecinho, ele tem uma conotação da mulher polvo, que a gente brinca, né? Nesse mundo, nesse universo da multipotencialidade. E aí tem o risco da gente querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, sem a devida organização, sabe? Dentro de uma estrutura onde eu sei o tempo para mim, eu sei qual é o tempo que eu dou para mim, que supre as minhas necessidades, porque se eu não estiver no centro da minha vida, o resto rui, né? Não tem como se manter. Eu sei o tempo que eu dou para a família, eu sei o tempo que eu dou para o meu trabalho, e isso dentro de uma rotina saudável, onde me faz bem e faz bem ao outro, e isso de fato me conduz a um propósito cada vez mais claro, que eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu sei como eu funciono, eu sei quais são as minhas habilidades e as minhas inabilidades, sabe? Então, se eu conduzo isso, eu considero, né? Esse seria o ideal, o cenário ideal para uma multipotencial alinhada. Né? Enquanto a gente não tá nesse ponto, a gente tá caminhando para isso, a gente pode se perder um pouquinho e por alguns momentos virar a tal da mulher polvo, né? Querer dar conta de tudo e não se mantém. Chega um momento a curto, médio prazo, considerando a nossa como chama? Sobre a nossa idade, a nossa cronologia, né? A nossa existência cronológica nessa existência, que não é só a nossa idade física, né? Que tá no nosso RG, mas a gente é muito mais. Pra gente estar nesse momento do caminho, né? Vivendo essas coisas, ouvindo, lendo, vivenciando, a gente já tá no planeta há muito tempo, né? A gente já sabe disso. Então, assim, o que te mantém pra frente é o que te motiva. Então, será que você sabe quais são as suas paixões hoje? Suas áreas de interesse? Será que isso tá claro ou tá meio confuso? Você só sai fazendo, né? Por isso que a gente é taxada muitas vezes da louca, né? Porque sai fazendo, né? A motivação chega, você às vezes não espera o tempo certo e não faz os devidos ajustes, os alinhamentos com base naquilo que realmente o seu coração tá te direcionando, sabe? Os estímulos vêm e você, por essa característica, começa a virar essa mulher de mil braços querendo abraçar tudo, né? E não vai conseguir porque a gente vai se desgastar, né? A criatividade, ela tá totalmente no oposto do estado de desgaste, né? Quando eu tenho uma vida com essa habilidade de lidar com as minhas multipotencialidades, eu sei exatamente o momento de utilizar a minha consciência de abundância, de criatividade, de prosperidade, de cuidar do meu feminino, de cuidar, sabe? Tudo isso ele orbita de forma harmônica. É claro que vai ter as oscilações, mas faz parte dessa construção. Mas cada vez que você mergulha e vai se compreendendo, isso vai se alinhando cada vez mais. Sabe? Essa é a proposta. Então, vamos entrar nos 6 princípios? Quem quer saber? Quero que vocês me digam aí. Faz sentido, meninas, para vocês isso que eu tô trazendo? Ou não?
Eu toda, né, Lila? Desfocada, azulando e desperta. E sempre elétrica, não para um minuto, ok? Não para um minuto. Alô, algumas aqui. Eu não tô conseguindo ler vocês porque tá passando muito rápido. E quando eu quero voltar, o WhatsApp acha que eu tô querendo chamar vocês. Não é isso. Eu faço tudo muito intensamente, meio louca ainda. E tá tudo bem, tá? Não tem problema, porque esse é uma construção mesmo. Gente, eu não tô falando com vocês direito porque eu quase não tô vendo, tá? E eu confesso que eu tô meio apreensiva de mexer nesse celular. Algumas estão falando e tá passando muito rápido pra mim e eu não tô conseguindo voltar. E aí eu tô com medo de voltar no manual e bagunçar o nosso rolê aqui. A Nete Natalina, bem-vinda, acabou de entrar. Nossa, gente, uma coisa que eu esqueci aqui é de fixar o nosso tema, né? Acabei esquecendo isso. Então, assim, todo mundo quer? Posso falar? Multipotencialidade é a solução, acho que a Lila também falou, que quando eu perguntei a solução ou um problema. Então, só alinhando com vocês sobre essa pergunta, ele vai virar esse problema se a gente tiver vivendo a vida nessa forma meio atabalhoada aí, né? Sem esse mínimo de compreensão interna, sabe? De todo esse potencial que ferve dentro da gente e que a gente não sabe muito bem como conduzir, né? A nossa mente, ela é eufórica, a nossa mente é totalmente frenética, né? Ela quer utilizar 100% dentre os nossos órgãos todos. Se ela pudesse, ela usaria 100% do poder dela de ação. Então, conduzir a nossa mente onde que ela precisa chegar, né? A gente já tem um padrão de operar, é como a gente funciona hoje, que é o ponto que a gente está. Então, o ponto que eu estou, os meus hábitos e a minha rotina me levam a conduzir a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas paixões, as minhas habilidades, de forma que me faz bem, que eu consigo ter clareza, ou ainda meio surtadona, de vez em quando, né? E de vez em quando vai surtar mesmo, como eu já falei, faz parte. Só que isso vai diminuindo o gap, sabe? Dentre, sei lá, se eu passava mais de um mês surtadona, sem saber lidar muito bem com as paradas, hoje eu passo uma semana, sei lá, né? Hoje pode ser mais tempo loucona, né? Meio descabelada, porque um monte de estímulo que eu não consigo dar conta e não consigo conduzir direito. E quando eu vou me alinhando com essas potencialidades, que é reconhecendo isso de onde vem, por quê e pra quê, né? Eu consigo espaçar isso. De vez em quando vai dar uns bugs, mas o tempo de eu ficar nesse estado vai diminuindo. Eu vou tendo mais tempo, mais alinhada com ações, né? E a mente mais clara em relação ao que eu tô querendo viver no meu trabalho, na minha relação com os meus filhos, com um novo projeto, com uma viagem. Como conduzir isso vai ficando mais fácil, mais leve, sabe? Esse é o ponto. Que aí se torna a solução, né? Porque eu consigo reunir tudo isso, as minhas áreas as minhas paixões, as minhas áreas de interesse, os meus desejos, eu consigo alinhar todo mundo e conduzir para um propósito, como a Sandrinha trouxe, sabe? Então isso é mágico. Pá, quando a gente consegue, uau, né? Que alívio que eu não sou a louca do rolê, não sou a perdidaça não, só sou multipotencial, né? Ao nos conhecermos, nosso propósito fica claro e nossas potencialidades ficam identificáveis. Exatamente, Lila, bem por aí. 6 princípios para destravar a multipotencialidade. Primeira é reconhecer, saber e reconhecer que a multi erra. E erra muito quando ela se percebe multi. Então, toda vez que eu falar, a multi é essa mulher
que já se percebe com N habilidades, várias áreas de interesses, mas que ela ainda pode estar na construção desse caminho mais assertivo, né? Mais satisfatório para a sua vida. A multi, ela se sabe. Ela não está construída ainda, porque ela também sabe que a vida é uma construção, que ela não está pronta, porque nada está pronto. Quem nasce pronto são coisas, como já disse o Cortella, que eu amo isso, né? O ser humano, ele nasce não pronto e vai se fazendo. Fato, né? Tá aí as nossas experiências todas para comprovar isso. Então, a multi, ela erra e ela erra muito. E ela sabe que o erro não tem nenhum problema errar. Porque ela já entendeu que são os erros que trouxe ela até aqui. Né? Sabe quando a gente fala assim, se eu não tivesse errado tanto, né, não teria vivido algumas dores. Mas, cara, foram muitos erros de lá de trás que fez você não errar de novo, trouxe um pouco mais de sabedoria para trazer você até aqui. Então, os erros, ele é uma catapulta para que a gente melhore. Ele é um mestre magnífico, se a gente souber olhar com esses olhos, sabe? E a multi sabe disso. Uma mulher com a multipotencialidade desperta, ela sabe que o erro, caraca, maluco, se eu errei aqui na parada, então eu vou usar isso como um artifício para eu me melhorar. Eu errei no quê? O que foi que eu errei agora? Eu vou lá, olho, corrijo e na próxima eu faço melhor. Mas eu não desisto, sabe? Eu erro porque eu sou ser humana e eu tô aprendendo. E o errar eu sei que faz parte. Ela já entendeu que são os erros que vai levar ela para frente, para uma melhoria contínua. Então, um dos princípios para a gente destravar é a gente se permitir errar mais. E a gente passa despercebido, às vezes, por tantas oportunidades, porque não quer errar. Não quer se arvorar a errar, sabe? Porque tem medo. Sabe onde está a trava? No julgamento. Porque acha que se errar, vai ser julgada, né? Pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelo chefe, pelo passarinho, o papagaio, o vizinho, o marido. E eles julgam mesmo. É fato. A questão é, porque eles julgam, eu vou parar de crescer? Eu vou parar de me melhorar? Só porque o outro tá dando a opinião dele? Né? Que esse é um outro assunto que a gente também estuda dentro dessa abordagem, que o outro é o outro, eu sou eu, né? A PNL mesmo, a gente se aprofunda isso, né? Aprofunda isso nos trabalhos. Um dos pressupostos da PNL é que o mapa não é o território. O mapa fala de mim. Eu tenho a minha perspectiva do mundo, mas o mundo é outro. Tanto é que você tem outra perspectiva. A Kátia tem outra, a Elizabeth aqui tem outra. Então, o território não é igual ao meu mapa. Então, eu não posso me isolar, me travar, parar de crescer porque alguém acha que a minha opinião ou a minha ação não é a melhor na visão dele, sabe? Então, o primeiro princípio é se permitir errar. E uma multi erra. E a cada erro ela sabe que é uma catapulta para ela melhorar. Segundo princípio, melhor dizendo, né? Segundo, a multi ela é uma máquina de soluções. É uma máquina de soluções. Porque como ela tem várias áreas de saber, ela pensa às vezes muito rápido, né? Freneticamente. Eu diria que todo ser humano é assim. Numa segunda instância, as mulheres têm um pouco mais disso, porque a mulher ela tem uma outra natureza de ser, ela veio para cuidar, né? A mulher enquanto feminino, inclusive, né? Na parte do feminino dela, ela cuidava de tudo, né? Levava o mundo nas costas. Não é à toa que a Terra, arquetipicamente a Terra é feminina, né? Os arquétipos desenhados é sempre de uma mulher grávida, né? Parindo, a natureza. Então, é um arquétipo de cuidar, de acolher, né? De embalar. A multi é uma máquina de soluções e ela quer cuidar de todo mundo.
em seus melhores dias, porque ela também é cíclica, a gente não vai tratar desse assunto aqui, para uma outra live, né, Kátia? Mas quando ela tá nos melhores dias no ciclo dela, ela dá conta de qualquer coisa. Qualquer coisa que você der na mão dela, ela dá conta. Porque ela tende a focar na solução. A Muti, ela até entende que existe um problema, mas ela não foca no problema. Ela sabe que o problema existe, mas é um potencial de uma outra possibilidade. Ela não para ali. Então, por ela resolve coisas o tempo todo. Por isso que, numa visão distorcida, ela vira a mulher polvo, porque ela tem soluções para tudo na visão dela. E tem, real. Né? Só que ela foca, em geral, ela foca na solução e não no problema, se ela tá bem antenada, né? Em congruência com o que ela já entendeu dela. Intimamente ela sabe que tudo tem um jeito. Onde que ela trava nesse segundo princípio? É que ela tende a querer dar conta dos outros e não de si. Em geral, a gente quer dar conta do mundo lá fora. Do marido, dos filhos, da casa, do cachorro, do periquito, do pai, da mãe, do vizinho, da fulana que tá não sei aonde, do ciclano, e esquece da gente. Né? Uma das premissas básicas dessa abordagem é a gente se colocar no centro. Isso é tão difícil, né, gente? Né, Suzy? Eu sei. Me identifico muito, amada. Já fui pior, né? Pelo caminho aí a gente vai se experimentando e ressignificando e construindo coisa nova, né? Então, cuidar dos outros, né, e abrir mão de si é o desafio desse segundo princípio. Porque ela, enquanto máquina de soluções, pouco ela usa para si, né, para tratar suas próprias necessidades. Ela se desgasta, se desbunda para cuidar de tanta gente fora. Existe um porquê para isso, existe... não é nem o porquê, existe o estímulo, né? A motivação que a leva a isso existe. A gente não vai tratar disso agora, que não é o tema da live, que a gente não tem muito tempo. A gente vai se aprofundar disso num outro momento. Inclusive, eu já falo pra vocês, não saiam não, fica até aí que eu falo já, pra gente não perder mais tempo aqui, peraí. Bora lá. Então, a gente falou do segundo, certo? Perguntas até aqui. Quem tem? Eis a hora, deixa eu ler vocês aqui. Essa sou eu, exatamente. Melhorei muito, hoje um pouco. Graças a Deus, né, Beth? A gente vai só agradecendo as mudanças, né? E buscando outras, porque é assim que a vida é. Se a gente não for buscar, ela traz as mudanças e bate na porta. E se ela bater umas 3 vezes, a gente não abrir, ela dá com o pé na porta mesmo. Melhorei muito hoje. Que bom. É isso, meninas. Pergunta, faz sentido pra vocês tudo isso ainda ou não? Tô viajando na maionese aqui, hein? Como é que vocês veem isso? Conte-me. Conte-me, não me esconda nada. Com 2 filhos, eu quase nunca tô no centro. Cássia, eu imagino. Aí, uma das questões com filhos, né? Eu não tenho filhos pequenos hoje, claro, não tenho esse exemplo para trazer. Mas pensando que a gente estuda a vida do feminino como um todo e com todas as suas demandas, né, necessárias. Eu penso que num ambiente, aí precisa saber se tem mais pessoas, mais adultos na casa que podem revezar, sabe? O próprio pai mesmo, ou outras pessoas que possam fazer parte dessa construção, né, junto com você, que é delegar algumas atividades, dividir outras, para você também ter o seu tempo, né, para você. A gente tá em alguns grupos de mentorias nossas e tem muitas mulheres com filhos que falam dessa necessidade. E algumas, quando elas conseguem entender o caminho de como conduzir isso, é super tranquilo.
né? Dividir as demandas das crianças com o pai, para quem não tem rede de apoio, né, ainda, uma babá, alguém que possa cuidar, dividir com o pai ou com familiares que possam estar por perto. Se não tiver, né, se for mãe solo, por exemplo, aí vai ficando cada vez um pouco mais complexo, mas ainda assim há solução, se realmente a gente quiser pensar juntas, né? Há sempre solução. Muito sentido com mais consciência. Hoje o foco sou eu. Sandra, sim. Eu sei, e é real, gente. Tá tudo certo, Cássia, de fato hoje ter mais dificuldade, porque de fato crianças tomam, né, o tempo, eles demandam muito tempo, porque precisa, né, são duas crianças que precisam de atenção de adultos. E na sua experiência, filhos são sempre bênçãos, né? Na sua experiência, eles vieram para contribuir aí com o seu crescimento, de alguma forma, né? Mas é possível também, tá? Elas até falam, eu tava lembrando aqui que algumas das meninas falavam que tinha mães que não conseguiam nem parar para fazer cocô com as crianças, né? E aí, na ocasião, a própria condutora lá, a nossa mentora, fez uns trabalhos e elas saíram do encontro com a hashtag Cocô Livre. De tanto que esse assunto foi debatido. Hashtag volta? Volta o quê, Sandrinha? Vocês não estão me vendo? Quando cuidamos de nós, necessariamente volto pro todo. Ah, tá, entendi. Eu não tinha lido sua mensagem anterior. Então, assim, ó, seguindo aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Tá. Anaí, bem-vinda, querida. Boa noite. Que alegria ter você por aqui. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Meninas, terceiro princípio da mulher multipotencial. Ela é a sua própria voz. O primeiro, ela se permite errar, que ela sabe que o erro é a que faz crescer, né? A partir dos erros, ela vê melhorias contínuas. Ela é uma máquina de soluções, porque ela pensa muito rápido nas coisas, porque ela tem essa mente mais frenética mesmo. E com essas áreas de interesses, né, variadas, ela consegue arrumar solução. O ponto de trava é só que ela consegue geralmente mais para os outros do que para si mesma. Exceto, eu diria assim, cada uma de nós está num momento da vida, né? E algumas talvez, a depender do setênio que está vivendo, do momento de vida, já entendeu um pouco mais isso, já atraiu para a própria vida experiências que permitem um pouco mais isso, e aí consegue viver melhor isso, né? Outras gostariam do tempo, mas não tem, tá vivendo uma outra fase da vida e tudo bem. Outras até já tem esse momento, mas ainda não viu a necessidade de fazer melhor uso dele. E aí é respeitar. Cada uma tá no ponto do caminho, sabe? Isso é importantíssimo. Porque ninguém é igual a ninguém tá vivendo a vida de ninguém, né? Só cada um sabe o que já viveu e o que passou para estar onde tá. Eu gosto muito desse... É um poema da Clarice Lispector, né? Quer falar de mim, calça os meus chinelos, meu bem. Ande tudo que eu andei, né? Aí tem mais algumas coisinhas, não sei, não vou lembrar na íntegra. Aí sim, depois que você viver tudo que eu vivi, as minhas alegrias, os meus choros, aí eu vou te dar o direito de você falar de mim. Então, é importantíssimo que cada uma se perceba no seu momento de vida, sabe? Na sua história, né? Com todas as demandas, alegrias e dores que já vivenciou. Então, o terceiro princípio da mulher multipotencial é que ela é a sua própria voz. Alguém falou alguma coisa aqui? Eu não tô conseguindo voltar? Só um pouquinho. A Lila. Aprendi que salvar o mundo do outro enquanto o meu ruía. Não ajudava nenhum dos dois lados. O foco voltou para as minhas necessidades legítimas. É isso, Lila. Com certeza. Essa é uma das habilidades da multi. É se colocar no centro, lógico,
sem esquecer do outro. E eu penso e sinto também que quando a gente já tem essa percepção ampliada de se colocar no centro da sua vida, que é se dar o devido tempo de descansar, de fazer coisas que te fazem feliz, é impossível que isso não te leve a também querer cuidar do outro, no momento devido de cuidar do outro, sabe? Dizer sim quando é para dizer sim de fato, e dizer não quando é necessário dizer não, até para o outro aprender com esse não também, né? E isso é um processo de maturidade que a gente vai construindo mesmo. Então, a sua própria voz, ela já não é mais amordaçada, que é isso que eu estava querendo dizer, sobre a gente precisar se expressar, sabe? Então, a sua própria voz, ela te define, né? Então, você vai passar a se expressar verbalmente ou de forma escrita, né? Porque tudo em nós comunica, tudo em nós comunica. Você comunica com tudo que você é, né? Não só com a sua expressão verbal, mas de todas as formas. Então, não se deixar mais ser amordaçada ou se tornar refém de verdades alheias que te disseram, sabe? Ser o mais correto ou o mais apropriado. Mas a Multi, ela já luta pela sua própria expressão, né? Porque ela acredita naquilo que realmente faz sentido para realizar os seus sonhos. Qual é a trava da Multi nesse princípio dela ser a própria voz dela? É ela se sentir sozinha nisso, né? Se sentir perdida, porque ela não consegue às vezes falar das coisas que ela acredita, que ela pensa e que faz sentido com os grupos que talvez ela gostasse ou gostaria de compartilhar. E aí ela tende a se sentir muito só, né? Nesse primeiro momento, sabe? De resgate mesmo de si, das suas verdades, daquilo que faz sentido, que brilha os olhos, que o coração, né? Que a gente vai entendendo quando a gente chega... Todo mundo aqui já passou dos 35, né, gente? Então, depois dos 35 anos, sobretudo quando a gente começa nos 42, eu acho que tem... Talvez a Cássia, né? Tá um pouquinho antes dos 42. Mas dos 42 aos 56, são setênios extremamente resgatadores dessa voz. A gente tem uma necessidade quase que instintiva de levar o nosso propósito para o mundo. É mais do que propósito, levar o que a gente acredita. O propósito vai ser aquilo que eu vou construir, do que eu acredito, né? Mas é algo que realmente sai de mim, sabe? Tem a ver com a minha expressão no mundo, com o meu lugar no mundo. E quando eu me sinto sozinha, eu não consigo falar na minha casa sobre, sei lá, a minha espiritualidade, a minha religião, as minhas crenças, os meus valores, as minhas verdades. Meu pai não gosta, minha mãe não acredita. Eu vou me ressentindo de não ter parcerias, né? De não congregar e não pertencer a um grupo. E eu vou me calando em detrimento das verdades alheias. Então, a Multi, ela já sabe que a gente tá encharcado, né? De verdades alheias, do que a gente trouxe da nossa história, da sociedade, das faculdades, da escola, de tudo, né? Que a gente estamos imersas, né? Somos seres sociais e permeamos tudo isso. Mas a Multi, ela mesmo se sabendo nesse contexto, ela consegue ir se resgatando. E os próprios valores já vão definindo quem ela é no mundo. Ela já não tem mais medo de se posicionar em relação a uma opinião, numa roda. Às vezes, o ideal é quando se pergunta, mas às vezes, né, nesse comecinho, mesmo sempre sem perguntar, ela já leva a opinião dela de alguma forma. Quanto mais alinhada com o que realmente é verdadeiro para si, mais ela vai contribuir de forma justa, equalizada, sabe? Sem mais e sem menos, mas também isso é um processo. Quarto princípio. A Multi sonha grande.
Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa aqui. Quando cuidamos de nós, necessariamente volto pro todo. A Sandrinha já tinha dito. Terceiro, ela é a sua própria voz. Bingo. Ficou vários comentários de vocês para baixo, eu quase não vi. Verdade, me sinto muito sozinha, né, Suzy? Eu não. Eu não do quê, Betinha? Fala aí, porque eu acabei perdendo o seu comentário e fiquei sem saber do que se trata. Quarto, a Multi sonha grande. Exatamente porque ela já entendeu que sonhar pequeno e sonhar grande, ela gasta a mesma energia. Logo, ela já sabe o poder que ela tem. Ela não permite mais que seja diminuída pelos outros. E ela consegue... de idade. Entendi, Beth. Ela já não permite mais ser diminuída, desvalorizada pelos outros. Ela tem já um nível de clareza do que ela pode construir e conquistar no mundo e onde ela pode chegar, e nada mais além do que realmente ela compreende sobre os seus valores, nada mais define ela, a não ser os seus valores e os seus sonhos. E ela vai lutar com unhas e dentes, né? A mulher selvagem que habita nela, que é essa mulher instintiva que a Clarissa traz no livro, né? Das mulheres que correm com lobos. É a mulher selvagem, é aquela mulher que já se reconhece parte de tudo e dona de tudo, porque ela sabe em algum nível que a vida, a criação, a fonte, o mundo é abundante. E que Deus já deixou, né? Deus ou a fonte, como vocês cada um quiser chamar, já deixou tudo pra gente. A gente só precisa se apropriar. E aí ela já se sabe tanto nesse lugar que ela já sonha grande. Ela ousa sonhar. A trava é não ousar, né? Se a gente fosse destravar, né? Que é o princípio pra gente destravar isso, é ela ousar sonhar grande. Já se saber abundante, porque ela é filha do Criador, que é abundante e próspero. Por que eu não seria próspera e abundante? Se eu sou filha de Deus, e Deus é abundante, né? Dentro dessa perspectiva, nesse teor mais religioso, talvez, né? Que eu não acho tão religioso, mas alguns dizem que sim. Eu vejo mais espiritualmente, né? Deus, a fonte, o Criador de tudo que é, ele é abundante, gente, tá tudo aí. Olha que planeta lindo, rico, né? Cheio de recursos. Só é mal distribuído, né? Com uma visão mais social, política, social, econômica. Mas enquanto alma, nós pertencemos a tudo isso. E aí, de uma visão mais holística, são os meus comportamentos, são as minhas escolhas, o meu posicionamento mental, o meu posicionamento emocional e espiritual que atrai a abundância para mim. Então, como que eu estou me comportando em relação ao que eu quero viver, o que eu quero ter, né? Aí a gente traz um pouquinho sobre prosperidade e abundância. Dentro dessa perspectiva que a gente traz, prosperidade junto com a abundância tá sempre nessa oitava superior. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ter saúde, é você ter uma família também que tenha saúde, que te ame, que te apoie, que esteja com você em muitas dos seus sonhos, que siga com você, que aposte em você, né? Que você ganhe do universo coisas que você precisa, que não necessariamente você vai adquirir com dinheiro, sabe? Presentes, né? Eu sempre digo pra mim mesma, eu confio em mim. Dá uma força boa que só. Exatamente, Helena. É um posicionamento mental isso, né? A PNL traz muito sobre isso. Que é a gente construir um caminho neural diferente daquele que a gente está acostumada. Então é ousar sair da zona de conforto. A multipotencial já sabe que é possível, ela já se sabe, ela sabe da zona de conforto.
Inclusive, ela consegue enxergar se ela tá em zona de conforto e ela pode ousar sair. Sabe? Quando a gente não se sabe enquanto multipotencial, a gente ainda é a louca do rolê, lembra? A dispersa, ou porque ouviu muito disso, ou porque já tem muitos imprints antigos mesmo, né? Sou desperta, sou a desfocada, não paro em trabalho nenhum, não sei muito bem o que eu quero da vida, ou porque veio de fora para dentro, ou porque também já tá tão forte isso que tá transbordando de dentro para fora. E aí as pessoas também ouvem e repetem. E fica aquele círculo infindável, né? De um padrão que a gente não consegue sair. Então, a multi, ela já consegue ver tudo isso. Fala, opa, não sou a louca não. Só preciso organizar a bagaça aqui dentro. Sabe? E aí consegue ir construindo uma rotina de vida muito mais satisfatória. Sem acabar o dia e achar que fez um monte de coisa e não fez nada. Frustrada, às vezes aborrecida, né? Foi botando a culpa em Mercúrio retrógrado, botando a culpa em Deus e o mundo, né? No prefeito, no governador, no presidente, no pai, na mãe, no cachorro. Só que não. Não existe culpado nenhum, na verdade. Nem você mesma tem culpa de nada. Mas em última análise, enquanto ego, né, nas nossas expressões mais egóicas, aprendendo ainda, que a gente sabe que a gente tá aprendendo, se a gente quiser culpar, em algum nível é a gente mesmo, né? Mas no nível mais superior, nem a gente só tá vivendo o que precisa viver para aprender com o que a gente está vivendo e evoluir um bocadinho, né? Quinto princípio. A multipotencial, ela acredita em seu potencial e não aceita migalhas. A alegria interna, né, Sandrinha? Constante. É isso. E nem sempre vai estar, tá, Sam? A ideia é que a gente mantenha esse estado, né? Mas não necessariamente vai estar tudo do lado de fora em plena alegria pra gente. Né? Porque quando a gente também tiver numas oitavas mais baixas, igual eu tava na última semana. Quando vocês me verem sumir um pouquinho dos stories, é porque eu tô na minha lua minguante, que o meu ciclo interno tá coincidindo com a lua externa até, né? Então eu tô numa lua minguante para menstruar agora na lua nova que começa amanhã. Então devo menstruar. Então quando eu tô na lua minguante, ó, a energia posso, Flu, pode repetir o 5? Posso. O 5 é acreditar em seu potencial. Porque ela já sabe que ela pode muito. Ela não aceita mais migalhas. Ela quer o pão inteiro. Ela é ambiciosa, sim, e ela sabe que pode o que ela quiser. E só depende dela. Ela tem vários recursos fora, pode ter parceiros, pessoas que ajudem na condução, mas que a motivação inicial, o acreditar é dela, sabe? Então, ela acredita em seu potencial e não aceita migalhas. Ela é ambiciosa sim e muito obrigada. E ambição aqui não é ganância. Não sei se vocês já foram atrás, se vocês conhecem o significado dos dois termos. Né? Ganância tem a ver com você querer a todo custo, né? Onde os fins justificam os meios, sabe? A todo custo para ter e muitas das vezes só para ostentar, para guardar, nem sabe quando vai usar, mas guarda. Isso é o ganancioso. Ambição é quando você tem uma meta, né? Você tem uma meta para alcançar e você constrói um caminho válido, confiável, íntegro, honesto até você conseguir. Aí você persiste naquela meta que você está ambicionando, né? Uma ambição é uma meta que eu quero alcançar. E eu vou de formas até que eu possa mudar rota, que eu possa fazer algumas mudanças, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu não insisto não, porque quem insiste é meio burrice, né? Insistir, na minha opinião.
Você persiste. Insistir é você querer chegar na meta pelo mesmo lugar sempre. Né? Você já tentou 1.300 vezes e você não consegue daquela mesma forma. Isso é insistir, né? O persistir, você sabe que aquela meta você vai alcançar, você quer aquela meta. Mas você já sabe que as formas aqui não tá dando certo. A gente pode voltar lá no erro, né? Puta, tô errando, cara. Então deixa eu tentar de outra forma. Aí eu melhoro a estratégia, eu melhoro a tática, né? Melhoro o percurso, melhoro a forma. Vejo se por aqui não é melhor. Será que fulano não tem uma ideia melhor? Deixa eu pedir ajuda aqui, sabe? E ela vai até o ponto final. Isso é ser ambiciosa, né? Eu ampliei um pouco mais a discussão. Essa ambição tem a ver com isso. E a multipotencial, ela ambiciona, ela tem metas e propósitos claros, definidos. E ela vai alcançar. Que ela não tem mais medo de errar, né? Ela já se sabe bastante. A questão é só seguir o fluxo dela interno, né? O desafio é não acreditar em si. Não acreditar que pode chegar lá, sabe? Desiste antes de começar, algumas vezes. É uma das travas. Porque acaba acreditando muito, de novo, né? Fica presa, tá presa em outras travas, lá atrás ainda, na trava 1, 2, e aí não consegue acreditar em si, né? Já não ousa mais, se sente sozinha, em vez de fazer por si, só faz pros outros e vai se ressentindo. E aí, óbvio que não vai acreditar em si, né? E 6, e último princípio, ela não teme o novo, a multipotencial. Ela não teme o novo. Por quê, gente? Será? Vou desafiar vocês agora. Último desafio. Por que que a multipotencial não teme mais o novo? Ela não se engessa no medo. Por quê? Quem arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem? Quem vai? Por que que ela não teme mais o novo, a multipotencial? Ninguém. Ela não teme, gente, porque... Cadê? Será que tá com um delay? Ah, a Lila colocou agora. Ela estava com um delayzinho, né? Porque ela já se reconhece. Não tem medo de usar. Uau! Foi ficando os trem aí, né? Ela confia nela. Isso. Ela sabe o seu poder, né, gente? Não fica mais ocupada com a opinião dos outros. Ela já sabe que a opinião do outro é só a opinião do outro, né? Não precisa entrar em conflitos, em demandas. Eu só ouço, respeito, mas sigo a minha opinião. Quando eu pedir opinião, aí eu vou refletir sobre a opinião que eu pedi. Mas se eu não pedir, né? Esses dias eu ouvi alguma coisa assim, ó, Helena. Você trazendo isso aí, eu lembrei. Eu tava com a minha mandala, né? Minha mandala. Que inclusive amanhã eu vou fazer a próxima, que é a mandala aqui. Eu cheguei a fazer uma aula com algumas meninas. Essa mandala aqui, né? Que é a mandala do ciclo criativo, a mandala lunar. Que amanhã eu começo outra, um novo ciclo, que a gente começa sempre na lua nova. Por acaso, né? Ela viu assim aberto e tal, meu negócio, acho que eu tava fazendo alguma coisa. Ela, ai, nossa, isso aqui é o quê? Eu falei, né? Mandala lunar e tal, pá. Ela falou, nossa, mas você consegue se achar nessa bagunça de cores? Tá tão esquisito. Sei lá, na próxima você pode mudar, né? Que a primeira eu uso azul, verde, laranja ou marronzinho e um amarelinho mais claro. Pra ela, tava uma bagunça a minha mandala. Pra mim tá maravilhosa. Na hora até me questionei assim, falei, ué, mas eu nem perguntei, né, a opinião da tia, gente. Mas tudo bem, ela deu a opinião dela mesmo assim, tá sendo ela, fazer o quê, né? Mas, cara, tipo, eu vou mudar as cores da minha mandala? Óbvio que não. O negócio tem que fazer sentido pra mim, né? Não é pro outro.
Né? Eu falei, ah, tá, ok, mas eu me entendo, gratidão. E pronto, segui minha vida, sabe? É interessante, porque às vezes as pessoas... E a gente também faz isso, né? A gente dá opinião, muitas vezes sem ser pedida, né? Então os outros também fazem o mesmo, né? Se arvoram a dar opinião sem ser pedida. Eu agradeço a opinião, mas eu não vou nem refletir sobre, porque eu não pedi, né? Eu tô muito bem com a minha escolha. Então, beleza. Cada um se entende nessa bagunça, né? Sexta, então, e último princípio que destrava a nossa multipotencialidade é saber que não tememos o novo, é não temer o novo. Porque a gente já sabe o nosso superpoder, né? E a trava é exatamente não usar esse superpoder que a Emily, quem quiser depois, quem quiser depois, me manda direct aqui, pode ser no Dançando do Sonho mesmo, pra eu não me perder, né? São alguns perfis. Tipo assim, hashtag eu quero. E eu mando pra vocês o link do vídeo lá no TED da Emily, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, tá bom? Quem quiser me mandar o hashtag eu quero. E a Emily fala de 3 fortalezas da mulher multipotencial, que pra mim define esse superpoder. Por isso que ela não teme mais nada a partir daqui. Tem outras N habilidades, tá, gente? Que a gente resgata na multipotencialidade. Essas são apenas 6 que eu elegi pra trazer pra vocês hoje. Né? Como um estímulo aí pra gente trazer essa mulher pra fora e começar a organizar essa bagaça. Quem já tá organizando, maravilha. Só continua, porque sempre vai ter o que organizar, tá? Essa é a notícia não muito boa, mas... A boa é que a gente vai ter sempre ajudas dos céus e na terra, de seres que estão estudando, que já se debruçaram por outras áreas do saber, que a gente estava para outras, e agora a gente se virou e quer estudar ali, aí alguém já foi, já traz pra gente, né? Já adianta o negócio. Então tem gente no nosso campo sistêmico ajudando e no nosso campo terreno de parcerias. Então vai ter sempre o que a gente alinhar e na mesma proporção vai ter sempre recursos e pessoas para nos ajudar. É só a gente fazer os alinhamentos certinho. As 3 fortalezas que definem, segundo a Emily, o nosso superpoder, né? Que faz com que a gente não tema o novo de jeito nenhum e se arvore a viver isso. Ela tem uma síntese de ideias. Ela já consegue pegar, fazer em níveis um pouco mais avançados, digamos assim, ela já tem clareza do que ela quer, por exemplo, fazer no ano. Vai começar janeiro, né? Daqui a pouco. O que eu quero pro meu ano, cara? Então, é uma capacidade, quando você vai alinhando tudo isso dentro, você se vê com essa capacidade de fazer uma síntese do que você quer da vida. Então, a síntese das suas ideias. Aprendizagem rápida e adaptabilidade. São as 3 fortalezas, segundo a Emily Wepnick, não sei se eu estou pronunciando corretamente o sobrenome dela. Mas são 3 fortalezas que fazem da mulher multipotencial não desistir de nada, de ir em frente, de não temer o novo, de se arvorar sempre a crescer a partir dos seus erros, porque ela já se reconhece, ela não se acovarda mais, sabe? Com o que tá vindo de fora. E quanto mais a gente se percebe nesses pontos todos que ela traz pra gente, a mulher selvagem na sua multipotencialidade, mais você fica empoderada. E dá até um medinho, assim, de vez em quando. Eu falei, uau, eu tô fazendo isso, gente do céu. Quem era eu, né? Quem eras tu? E vai dando uma alegria, sabe? De pronto assim dá um medinho. Falei, mas era por aí que eu tava querendo mesmo ir. Então dá uma alegria de se adaptar fácil às coisas, né? Não fica brigando com nada, não confronta as coisas e fica, sabe, no sofrimento por muito tempo. Ela já entendeu que a coisa é fluida na vida e já se abre pro novo e tende a aprender rápido e a mudar as fases, porque ela já tem uma visão muito mais ampliada de tudo, né? Isso vai ficando cada vez mais gostoso, mais leve, mais fluido, mais feliz.
e tudo vai fazendo sentido. Cada mulher no seu contexto, cada mulher com a sua história, reconhecendo e recolhendo as pérolas todas do caminho e utilizando tudo isso ao seu favor, em favor dos seus objetivos de vida agora, sabe? Do propósito da sua alma agora, né? Em 2020, último trimestre, né? Existe uma certa ansiedade, né? Que paira sempre um pouco no campo da multipotencial, porque ela vê muito longe, ela vê muita coisa e quer fazer muita coisa. E nesse momento, o maior indicador da multipotencialidade, quando ela está nesse frenesi, é buscar ajuda, pessoas inclusive que estão nesse movimento para não se sentir só, né? Falando a mesma língua, na mesma tribo, né? Trazendo já com segurança as angústias, as necessidades, e a gente vai acolhendo e direcionando. Então é um momento de se ajudar, para que a gente vá equalizando isso, se colocando um pouco mais no centro, tanto quanto possível. A Cássia aí que colocou, né? Com 2 crianças é difícil, mas pode ser com o neném no colo, sabe? Dando uma mamadeira, se alinhando, repassando o seu dia, ou só agradecendo, ou só fazendo uma oração, ou só, né, tomando um banho de presença quando dá para tomar. Sabe aquele banho que você se percebe toda? Né? Que você leva um olhinho ou leva um cremezinho que você gosta, que toca o seu corpo todo, né? Isso é um banho de presença. Isso já é me time, né? Que é um tempo para si. E aos pouquinhos a gente vai incluindo na nossa rotina, sabe? Essas pérolas da nossa multipotencialidade. Então, meninas, foi isso que eu preparei, né? De alguma forma eu intuí de trazer para vocês. A motivação é que a gente possa refletir sobre esses temas todos que estão reverberando na humanidade. Não sei se vocês estão atentas, né? Mas tem muita coisa reverberando nesse sentido. E eu acredito... é mais do que eu acredito, né? Eu já vivo isso e eu sinto isso. De que o feminino na mulher, ele é muito mais... o feminino, ele é muito mais acolhedor, né? Muito mais pacífico. Tanto é que o número de mulheres no caminho do autoconhecimento é muito maior do que os homens. Os homens são mais resistentes. E a gente vem de uma cultura patriarcal que embaça muito ainda o nosso feminino, sabe? De agir com clareza, percebendo o divino em si, o seu propósito maior de vida, enquanto alma, né? E quanto mais a gente se ajudar, esse é o nosso propósito aqui no Dançando Sonho, ampliar essa rede de mulheres com essa consciência, mais a gente pode levar o nosso melhor para o mundo. Pode ser no trabalho, pode ser enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, e conduzir a nossa vida de forma a acrescentar no mundo, sabe? Então essa é a nossa proposta, né? Nesse trabalho. Agradeço imensamente a vocês por estarem aqui, por contribuir, né? Desde já, Cíntia linda, gratidão por todo o amor seu também, né? Lila, gratidão. Estamos sempre por aqui. É uma honra pra gente também, uma alegria imensa poder também contribuir com a nossa parcela de verdade, de amor, né? Com tudo que a gente já vem aprendendo. Essa é a ideia, né? É não acumular. A gente quer expandir, né? Tanto a nossa vida e proporcionar isso na vida do outro. Essa é a nossa maior motivação nesse canal e nos nossos canais, né? Gratidão, Helena, que é uma das nossas maravilhosas da equipe também, que contribui muito com esse trabalho. E quinta-feira temos a segunda live da semana, com a Kátia Oliver. Então, não saiam aqui do canal, né? Mas, sobretudo, chamem mais pessoinhas, a mulherada, pra gente contribuir ainda mais. Comentem. Eu quero pedir para vocês comentarem qual foi o melhor ou o maior insight dessa live que vocês tiveram.
Eu vou postar agora lá no nosso feed, daqui a pouquinho, eu vou postar um post, e aí vocês comentam lá qual foi o melhor insight, o maior insight nessa live dessa noite, pra gente também fazer uma corrente de gratidão, né? Que essa consciência se espalhe, que reverbere por outras mulheres, por outras lindeusas aí. Beijo no core de cada uma de vocês e a gente vai se vendo. Amo tudo isso! Gratidão por tudo. Beijo, meninas! Gratidão, gratidão, Catita. Fui! Ó.